Olá, meus amigos, tudo bem? Boa tarde a todos. Aqui estamos trazendo para vocês um capítulo novo do livro Pensamento e Vida de Emmanuel. Eu me recordava um pouco antes de começarmos esse 24º capítulo que todos nós aqui atravessamos, digamos assim, a existência terrestre muitas vezes, como eu vou dizer, iludidos por algumas sensações que a matéria, que o corpo carnal, que a vida material nos leva. E esses vídeos, esses pensamentos aqui do Emmanuel, é como se eles nos lembrassem, nos fizessem lembrar que a nossa verdadeira pátria é o mundo espiritual, a qual voltaremos todos sem exceção um dia, né? E que aqui estamos de passagem, aqui para aprendermos, para de algum modo melhorarmos o nosso espírito e ajudarmos os nossos semelhantes na medida das nossas possibilidades. Então esse singelo vídeo, esse singelo trabalho que fazemos aqui é como se fosse um alerta, né? Um bilhete que a gente traz para vocês como lembrança de que vocês são cidadãos do mundo espiritual, estão de passagem, de viagem transitória aqui pela Terra, e que um dia voltaremos à pátria espiritual. Então esses lembretes do Emmanuel são para que a gente reconheça quais são os verdadeiros valores que devemos tomar para si, né, para nós, para que tenhamos mais sucesso nessa travessia que estamos falando. Então, a ideia é que esses bilhetes, né, fraternos que o Emmanuel nos manda e que eu estou procurando retransmitir aqui a todos vocês, sejam de verdadeira valia. Porque às vezes a gente chega lá no final da existência e fala: nossa, se eu soubesse disso, se eu soubesse daquilo, teria agido de outra forma, teria me comportado assim melhor naquela ou nessa situação, né? Então são bilhetes fraternos mesmos que a gente procura mandar para vocês em forma de vídeos, né? Com pensamentos que são do Emmanuel, são dessa espiritualidade superior, né? Passaram pelo crivo de espíritos muito elevados antes de serem grafados pela pena do nosso querido Chico Xavier, né? Então é isso que eu queria comentar aqui com vocês, porque a gente às vezes vai fazendo vídeo um atrás do outro e esquece de comentar com vocês o verdadeiro propósito disso daí, né? Lembrando, se gostarem do conteúdo, gostarem do vídeo, né? Nós temos esse canal que chama Reflexões Espiritualistas, é justamente para provocar estas reflexões nas pessoas, é que nós estamos aqui, né? Então, se gostarem, podem compartilhar com os amigos, podem deixar o seu like aí para que o YouTube entenda que é um vídeo de grande valia para as pessoas, e ele vai lá com aqueles algoritmos dele lá exibindo e mostrando para mais e mais pessoas, né? Que possam ser úteis para elas também. Tá bem? E se inscreverem no canal, aqueles que ainda não estão inscritos, tá certo? Bom, vamos lá? Hoje o tema é humildade, gente. Humildade, um tema maravilhoso, central na nossa vida, e nós vamos entender rapidamente o porquê. O Emmanuel começa dizendo o seguinte: a humildade, por força divina, reflete-se luminosa em todos os domínios da natureza, as quais expressam efetivamente o trono de Deus, patrocinando o progresso e a renovação. Olha que coisa maravilhosa, quer dizer, não é só nos seres humanos que a humanidade, que a humildade está presente, é em todos os domínios da natureza, né? Revelando então a grandiosidade de Deus, o nosso Pai. Ele diz assim: magnificente o sol
cada dia oscula a face do pântano, sem clamar contra o insulto da lama. A flor, sem alarde, incensa a glória do céu. Olha que bonito. A flor, sem alarde, né, incensa, até traz o perfume da glória do céu. Filtrada na aspereza da rocha, a água mais pura em seguida a água se revela mais pura. E em seguida as grandes calamidades, a colcha de erva cobre o campo, a fim de que o homem recomece a lida, né? Então tem uma grande tempestade, derruba as árvores, derruba muita coisa, e daqui a pouco a natureza vem e recompõe aquilo tudo, começando pela erva do campo, né? Então são exemplos aí que ilustram bem a presença permanente e silenciosa de Deus nos falando de todas as coisas, né? A carência de humildade, que no fundo é reconhecimento de nossa pequenez diante do universo, surge na alma humana doentios enquistamentos de sentimento, quais sejam o orgulho e a cobiça, o egoísmo e a vaidade, que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência em todas as direções. Então, o Emmanuel está falando para nós assim, gente. Quando falta humildade para nós, que é o nosso auto-reconhecimento da nossa pequenez diante do universo, né? Ou falta de reconhecimento, né? É a carência da humildade, né? Surge na alma, na nossa alma, lá no íntimo da nossa alma, doentios enquistamentos. O que seria isso? Doentios abscessos, tumores de sentimento. Quais sejam eles? O orgulho, a vaidade, a cobiça, né? O egoísmo. Então, esses sentimentos ruins aí, de achar que tudo pertence a nós, etc., eles trazem para nós um montão de dissabores, discórdias e delinquências em todas as direções. Então é a falta de humildade, que no fundo é amar a Deus, né? Entender que Deus está acima de tudo, né? É que nós às vezes trazemos para o nosso próprio espírito esses espinhos, que sejam o orgulho, a cobiça, né? A vaidade, o egoísmo, né? A vaidade é exatamente o oposto da humildade, né? Exatamente. E o egoísmo é filho dela, né? Assim como o orgulho também é o oposto da humildade, né? Sem o reflexo da humildade, atributo de Deus, olha bem, atributo de Deus no reino do eu, ou seja, dentro de nós, a criatura sente-se proprietária exclusiva dos bens que a cercam. E quando aqui está falando dos bens que a cercam, não são somente bens materiais. Está achando que também as pessoas que estão do lado dela são propriedade dela. Ou os funcionários, ou os amigos, né? Não, não é assim, né? Tão despreocupada da sua condição real de espírito em trânsito nos carreiros evolutivos, é aquilo que a gente falou lá no início, né? Despreocupada da sua condição de espírito imortal, passando aqui na Terra por um breve tempo, e apropriando-se da existência em sentido particularista, egoístico, converte a própria alma em cidadela de ilusão, dentro da qual se recusa ao contato com as realidades da vida, né? Então é aí que a gente falou no início, né? Então a falta de humildade traz uma prepotência, uma visão personalística do eu, que faz com que nós nos sintamos melhores do que os outros, ou melhores do que todo mundo, e que tudo tem que girar em torno de nós. Isso denota a ausência da humildade. A ausência da humildade leva a esse problema.
né? Por isso aí a gente acaba se afastando das realidades fundamentais da vida, quais sejam as de sermos nós espíritos eternos, e que tudo que nós temos aqui nós vamos deixar no túmulo. Não vamos levar nada, a não ser aquilo que construímos dentro de nós. Tá certo? Bom, ele continua. Sob o fascínio de semelhante negação, ó, ele já chama até de negação, a negação da humildade, né? Ergue as orragues de revolta contra todos os que lhe inclinem o espírito ao aproveitamento das horas. Ou seja, a gente reclama, xinga, não se revolta contra aqueles que buscam nos trazer de volta à razão, já que sem o clima da humildade não se desvencilha da trama de sombras a que ainda se vincula no plano da animalidade que todos deixamos para trás após a auréola da razão. Então o que é isso, né, gente? Quando nós adquirimos a razão, deixamos de ser meramente animais com instintos, tá certo? Nós adquirimos a nossa capacidade de discernir as coisas. E esse discernimento é válido para o espírito imortal, não só para o corpo de carne que aqui está, né? Então, se a gente não se cobrir com o véu da humildade, nós vamos continuar nessa trama de sombras que ainda se vincula a esse passado irracional que nós tivemos. É isso que ele está falando, né? Então a gente tem que se desvincular desse passado de sombras, onde deixamos para trás os instintos da animalidade e passamos a atuar com a razão, com o discernimento, com o entendimento, com a fraternidade, que nos fazem melhor e melhor e melhor a cada dia, certo? Vamos lá. Possuída pelo espírito da posse exclusivista, a alma acolhe facilmente o desespero e o ciúme, o despeito e a intemperança. Olha bem, hein? Vou ler de novo. Possuído pelo espírito da posse exclusivista, ou seja, de todas aquelas coisas que nós falamos, inclusive pessoas, a alma acolhe facilmente o desespero, o ciúme. Olha, o ciúme. Ciúme de pessoas, ciúme de coisas, ciúme de posições, ciúme de relevo entre as criaturas, o despeito, a intemperança, que é a falta de calma, de equilíbrio para cuidar das coisas, que acabam gerando em nós o quê? Uma tensão psíquica, pela qual se derivam perigosas síndromes na vida orgânica. Olha bem, agora já estamos falando de síndromes, de doenças reais na vida orgânica, a se exprimirem na depressão nervosa e no desequilíbrio emotivo, na ulceração e na disfunção celular. Disfunção celular, gente, é outra palavra para câncer, tá? Para não nos referirmos aos deploráveis sucessos da experiência cotidiana, em que a ausência da humildade comanda o incentivo à loucura nos mais dolorosos conflitos passionais. Então é aí que a gente vê, meus amigos, aí que a gente vê todos os dias na imprensa aquelas notícias terríveis. O marido matou a mulher de ciúme, o marido matou não sei quem e matou os filhos também, a mulher mandou matar o marido, que tá... Já aquelas notícias que você vê, que você não acredita que acontecem, porque a imprensa está aí nos mostrando quase todos os dias. Começa no ciúme, no desespero, né? No despeito,
na intemperança, na falta de calma, na cólera, causados pela vaidade, causados pela falta de humildade, causados pelo ciúme. São esses defeitos que, quando não levam a gente a doenças passionais no nosso corpo orgânico, né, debilitantes muitas vezes ou até mortais, levam a situações violentas que nos levam quase à loucura, que vão nos custar anos e anos, décadas, para não dizer séculos muitas vezes, para serem reformados ao longo dos tempos, com reencarnações e reencarnações muitas vezes dolorosas, né? Então ele diz assim: quem retrata em si os louros dessa virtude, quase desconhecida, olha bem, está dizendo que é uma virtude quase desconhecida, entre nós, é claro, né? Aceita sem constrangimento a obrigação de trabalhar e servir a benefício de todos. Por que aceita sem constrangimento? Porque a faz de forma espontânea, a faz de forma natural. Porque aquele que tem humildade não se sente agredido ou violentado em nada, não é mesmo? Porque ele não sente que tomaram nada dele, porque ele sabe que tudo pertence a Deus, não é mesmo? Então, isso acontece cotidianamente, né? Então ele diz assim, olha: aceita sem constrangimento a obrigação de trabalhar e servir a benefício de todos, não só o nosso benefício, assimilando desse modo a bênção do equilíbrio. Olha aqui, a bênção do equilíbrio. Que delícia ser uma pessoa equilibrada. E substancializando a manifestação das leis divinas, que jamais alardeiam as próprias dádivas, né? A manifestação divina, como eu já disse, é silenciosa. Chega para nós, às vezes, no silêncio, né? No vento que sopra, na luz do sol, na luz das estrelas, né? Na beleza do campo, na maravilha da relva, né? Na placidez das águas, e assim vai, né? Humildade não é servidão, é sobretudo independência, liberdade interior que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Então, ser humilde não é ser fraco, ser humilde é ser forte, não é ser escravo, é ser dono da sua razão, certo? Você é independente quando você é humilde, você não é escravo de suas paixões e tem liberdade interior, né, que vem desse equilíbrio que nós temos, da profundeza dos nossos espíritos, em permanente contato com Deus, né? Fazendo o quê? Apoiando-nos para a renovação para o bem. Porque somos perfeitos? Não somos perfeitos. Temos essa virtude já conquistada? Ainda não. Então temos que conquistá-la através de trabalho laborioso no campo do bem. Tá certo? E aqui, já finalizando, ele diz assim: cultivá-la, né? Cultivar a humildade é avançar para frente sem prender-se, sem os aguilhões do passado. É projetar o melhor de si sobre os caminhos do mundo. É olvidar todo o mal, esquecer todo o mal e recomeçar alegremente a tarefa do amor a cada dia. Refletindo-a, a humildade, do céu para a terra, em penhor de redenção e beleza, o Cristo de Deus nasceu na palha da manjedoura e despediu-se dos homens pelos braços da cruz. Aquele que nada tinha de nódoa, aquele que veio para nos ensinar o amor, aquele que veio com a autoridade de Filho de Deus, supremo governador do orbe terrestre, nasceu numa simples manjedoura, viveu com seu pai numa carpintaria humilde, trabalhou até a sua idade madura
cumpriu seu apostolado de amor, transmitindo a todos o máximo de amor e de sabedoria que ele havia aprendido com o seu pai, Deus, né? E terminou de forma humilde nos braços da cruz, imerecida, mas para mostrar aos homens a sua fidelidade a Deus, né? Para mostrar aos homens a sua fidelidade a Deus. Tá certo? Então é isso, minha gente. Fiquem com Deus. Boa semana. Reflitam aí sobre essa singela mensagem do Emmanuel, humildade, que nós temos que aprender aí conquistando-a vagarosamente, mas conquistando-a, né? Para que a gente possa ser mais feliz lá na frente, tá certo? Porque com a humildade nós não nos sentiremos mais ofendidos, nós não nos sentiremos mais magoados, nós seremos independentes, nós teremos certeza de que Deus quer o melhor para nós, né? E nós estaremos mais felizes, mais tranquilos e mais equilibrados para enfrentarmos as nossas próprias dificuldades, tá bom? Um beijo aí no coração de todos e fiquem com Deus até a próxima semana.